Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com você a respeito dos efeitos dos recursos. Já te lembro que aqui você encontra todos os endereços das minhas redes sociais. Você me encontra no Instagram, você me encontra aqui no canal, no LinkedIn, no Facebook e no meu site. Mas caso você não queira ir até esses endereços, dá uma clicadinha aqui, nesse botãozinho aqui no seu canto direito inferior da tela, que aí você vai se inscrever no meu canal e vai sempre receber notificações. Ativa o sininho para você receber notificações toda vez que a gente coloca um vídeo novo aqui no canal. Então, vamos falar dos efeitos dos recursos. Vamos começar tecendo algumas considerações iniciais a respeito do que são os efeitos dos recursos. Pois bem, você sabe que recurso é uma manifestação da parte, uma manifestação que significa a prorrogação, a continuação do direito de ação. Então, o recurso nada mais é do que um ato processual. E quando eu vou falar, então, dos efeitos do recurso, ou efeitos dos recursos, eu estou falando de consequências que o recurso provoca no processo. Okay? Então, efeitos recursais nada mais são do que as consequências processuais que um recurso gera na marcha processual. Okay? É importante você entender que, apesar da doutrina, apesar da técnica jurídica chamar isso de efeitos dos recursos, na verdade, esses efeitos nem sempre decorrem da interposição. Então, eu vou te dar um exemplo. Pega o seu Código de Processo Civil e abra no artigo 1012, caput. Você lendo o seu Código de Processo Civil no artigo 1012, caput, você vai ver assim: a apelação terá efeito suspensivo. Ou seja, a apelação é um recurso que tem o efeito suspensivo. Pois bem, imagine a seguinte situação. Se fosse a apelação que surtisse esse efeito suspensivo, quer dizer, quando houvesse o protocolo, a interposição da apelação que começaria a surtir o efeito suspensivo, isso significaria dizer que a sentença ela produziria efeitos desde que foi publicada até a interposição da apelação, quando então ela teria a sentença esses efeitos suspensos por força do efeito suspensivo da apelação. Fica sem nexo, fica sem sentido permitir que, sei lá, vamos contar lá o prazo normal dos recursos, então 15 dias úteis, uns 20 dias corridos, ficaria sem sentido entender que essa sentença produziria efeitos durante 15 dias úteis e depois seriam suspensos esses efeitos por força do efeito suspensivo. Não faz sentido. Então, na verdade, como a apelação tem efeito suspensivo, a sentença, uma vez proferida, ela não surte efeitos, nem durante o prazo compreendido entre a publicação dessa sentença e a interposição do recurso de apelação. Okay? É por esse motivo que eu disse para você que nem sempre os efeitos do recurso decorrem da interposição. Não, não. Na verdade, os efeitos dos recursos surtem, passam a operar, funcionam desde que é publicada a decisão recorrida. Desde que é publicada a decisão a quo, a decisão que é atacada pelo recurso. Então pensa na apelação. Usa lá o artigo 1012 caput do Código de Processo Civil. Como a apelação tem efeito suspensivo, a prolação da sentença fica com seus efeitos suspensos até a interposição da apelação, que confirma o efeito suspensivo. Isso fica muito claro quando você lê o próprio parágrafo 1º do artigo 1012, que diz: começa a produzir efeitos assim
que publicada. Então, o efeito suspensivo, quando ele existe previsto em lei, né, op legis, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele faz com que a decisão recorrida já não surta efeitos desde a sua publicação, desde que ela entra nos autos, desde que ela se torna um auto processual. Ok? Muito bem. Além disso, os recursos, os efeitos dos recursos têm natureza de ordem pública. Ok? Então, os efeitos dos recursos, em regra, não são uma concessão do magistrado aquo ou do relator ad quem, daquele responsável pelo andamento do recurso. Não. Como os efeitos dos recursos têm natureza de ordem pública, não é o juiz, seja de primeira instância, seja de segunda, seja das instâncias especiais, excepcionais lá em Brasília, não são os juízes que têm maleabilidade em relação aos efeitos. Não, não. Os efeitos são aqueles que a lei estabelece. Okay? É claro que a própria lei dá ao magistrado a possibilidade de mexer com alguns efeitos, notadamente o efeito suspensivo, que também existe na modalidade op iudicis, como a gente vai ver. Mas somente existe a possibilidade deste efeito ser concedido ou não por força de disposição de lei. Fora as hipóteses em que a lei atribui ao magistrado a possibilidade de conceder ou retirar um dado efeito, os efeitos são de ordem pública e são estabelecidos pela lei. De maneira que, se o magistrado errou ao atribuir ou retirar um dado efeito do recurso, isso pode ser sanado por meio da interposição de um outro recurso para que esse erro seja reconhecido e uma vez sanado. Ok? Muito bem. Vamos agora analisar quais são os efeitos recursais e eu vou começar falando com você, obviamente, do efeito devolutivo. Qual é o conceito? Qual é a ideia do efeito devolutivo? Se você lembrar já dos outros vídeos introdutórios a respeito dos recursos aqui no canal, você vai perceber que eu uso a seguinte expressão. Quando você exerce o duplo grau, falei do princípio do duplo grau no vídeo passado. Quando você exerce o duplo grau, quando você recorre, você pegou aquele problema da sua vida, que você entregou para o judiciário e ele te deu a resposta, exercendo, portanto, o primeiro grau de jurisdição. Aí o judiciário vai lá, quando você recorre, você devolve ao judiciário a apreciação daquela controvérsia. Isso eu já falava para você nos outros vídeos. Para deixar bem claro, para já direcionar o seu pensamento para entender o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, então, é aquele segundo o qual o recurso devolve ao judiciário a apreciação da matéria impugnada. Tem tudo a ver com o direito de ação, porque o efeito devolutivo ele é limitado à vontade da parte. A parte só devolve ao judiciário aquilo que ela quiser. Okay? Por esse motivo, o efeito devolutivo ele vai ser analisado em alguns aspectos. Okay? Então já vimos o conceito de efeito devolutivo, justamente devolver ao judiciário a possibilidade de analisar aquela controvérsia. Agora nós temos dois critérios. Nós temos o critério horizontal e nós temos o critério, então vou fazer uma seta aqui, o critério horizontal e nós temos o critério vertical do efeito devolutivo. Agora eu vou começar com você falando do critério horizontal, também chamado de extensão do efeito devolutivo. Okay? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um processo com 3 ações. Como assim, Antônio? É fácil. Imagine que teve a ação principal e aí quando o réu apresentou contestação, o réu contestou e na contestação ele inseriu uma reconvenção e também inseriu denunciação da lide. Nesse caso, haverá 3 ações
dentro do mesmo processo. Haverá a ação principal, a reconvenção, que é uma ação do réu contra o autor, e também haverá a denunciação da lide, que é uma ação do réu contra um terceiro denunciado. 3 ações. E a sentença vai julgar essas 3 ações. Uma vez que a sentença julgue essas 3 ações, contra a sentença é interponível apelação. E na apelação, você não é, e a gente já viu isso lá no outro vídeo, da classificação dos recursos, vimos que os recursos podem ser totais ou parciais. Aqui, eu não sou obrigado a recorrer da sentença inteira. Imagine que eu figuro nesse processo e a única coisa que me foi desfavorável foi a reconvenção. Então, eu não preciso discutir a ação principal, eu não preciso discutir a denunciação da lide. Eu só quero discutir a reconvenção. Posso? Posso. Porque eu devolvo ao tribunal somente aquilo que eu quiser, aquilo que a minha voluntariedade me permite discutir perante o judiciário novamente. Por isso, nesse detalhe, nessa perspectiva, nós temos então o critério horizontal, também chamado de extensão. Então imagina o seguinte, imagina a seguinte situação. Você tem lá, e eu vou dividir aqui para você assim, ó. Você tem lá a ação principal, você tem a reconvenção e você tem a denunciação da lide. E você tem essas 3 ações tramitando no processo, num único processo. E aí, a única coisa que te foi desfavorável foi a reconvenção. Então, você vai apelar e só vai devolver ao tribunal a análise da reconvenção. Ou seja, só continua no jogo, só continua sub júdice, só continua em discussão a reconvenção. A ação principal, então, está fora da jogada, a denunciação da lide está fora da jogada. Tá? É isso que fala o caput do 1013, que você está vendo aí. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, poderíamos acrescentar o conhecimento somente da matéria impugnada. Então, quando o tribunal recebe este processo, ele não está vendo aqui a ação principal e ele não está vendo aqui a denunciação da lide. Para ele, tribunal, somente existe a reconvenção, porque é só a reconvenção que está no jogo. Temos, então, a extensão, ou critério horizontal do efeito devolutivo. Caput do artigo 1003. Tá? Agora, nós vamos analisar outra questão. A profundidade, ou aspecto vertical do efeito devolutivo. Vamos ver como é que isso funciona. Já vimos que, daqueles 3 itens que estavam no processo, né, então nós tínhamos lá a ação principal, nós tínhamos a reconvenção e nós tínhamos a denunciação da lide. Nós já vimos que continua em jogo somente a reconvenção, de maneira que a ação principal já não está mais em jogo e a denunciação da lide já não está mais em jogo. Esse primeiro recorte, como você está vendo, ele é um recorte horizontal. Agora, em relação à reconvenção, nós temos o aspecto vertical. Para discutir a reconvenção, para analisar a reconvenção, o tribunal pode tocar em qualquer coisa do processo, em qualquer circunstância do processo. E isso está em 2 parágrafos do artigo 1013, como você está vendo aí. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação pelo tribunal
todas as questões, deixa eu marcar aqui para você, não serão objeto de apreciação todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Okay? Então, aí nós temos a primeira manifestação do aspecto vertical, da profundidade do nosso efeito devolutivo. Então, para analisar essa reconvenção que você está vendo, para discutir a reconvenção e para julgar o resultado dessa reconvenção, porque quando o recorrente recorreu, ele só colocou ainda na mesa a questão da reconvenção. Mas se a reconvenção está na mesa, se está em discussão, qualquer coisa dela pode ser analisada, ainda que não tenha sido julgada pelo magistrado. Qualquer questão, qualquer circunstância que foi discutido no processo, desde que relativa à reconvenção, pode ser analisada pelo tribunal. Esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira acepção do critério vertical, da profundidade do efeito devolutivo. Mas não é só. O parágrafo 2º do artigo 1013 também torna essa regra mais completa. Ainda estamos falando, perceba, do critério vertical. Diz lá, quando o pedido ou defesa tiver mais de um fundamento, ainda que o juiz acolha um deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Okay? Na verdade, esse parágrafo 2º apenas complementa um sistema do aspecto vertical, um sistema da profundidade do efeito devolutivo, dizendo o seguinte: olha, em relação àquilo que foi efetivamente objeto do recurso, qualquer coisa pode ser apreciada pelo tribunal. Qualquer coisa que tenha sido colocada no processo, ainda que não tenha sido julgada pelo magistrado. Okay? Então, aí nós vimos o aspecto horizontal, segundo o qual a parte decide o que ainda está em jogo, o que ainda permanece não transitado em julgado, não definitivo, e uma vez que a parte estabeleceu isso, ao tribunal competirá analisar quaisquer questões do processo, ainda que não tenham sido decididas, para julgar aquele capítulo que foi levado ao judiciário pelo devolutivo. Ok? Vamos agora analisar uma outra questão interessante. Nós estamos lá no artigo 1013, como você já viu, está falando do efeito devolutivo, no caput, a extensão, o critério horizontal. Nos parágrafos 1º e 2º, a profundidade, o critério vertical. Mas aí nós temos também o parágrafo 3º. O parágrafo 3º vai falar, dentro aí da teoria do efeito devolutivo, vai falar da teoria da causa madura. Okay? Teoria da causa madura não é novidade para você. Porque quando você estudou lá no processo de conhecimento em primeira instância, quando você estudou dois dispositivos, o 355 e o 356, então o 355, julgamento antecipado do mérito, o 356, julgamento antecipado parcial do mérito. Esses dois dispositivos se baseiam em causa madura. Também o artigo 332 do Código de Processo Civil, quando fala da improcedência liminar, ele também usa o sistema da causa madura. Então, o que é a causa madura? É aquela causa que já está pronta para julgamento. Das duas, uma. Ou ela só discutiu questão jurídica, o que é muito difícil, no meu ponto de vista, ou houve também discussão fática. E, nesse particular, todas as provas já estão nos autos. Okay? A aplicação da teoria da causa madura na esfera recursal, para fins de análise dos recursos, está no parágrafo 3º do artigo 1013. Vamos dar uma olhadinha lá no que ele fala. Ok? Ele fala o seguinte: em algumas hipóteses, estou interpretando o parágrafo 3º do artigo 1013. Em algumas hipóteses, o tribunal poderá
analisar o mérito do processo, ainda que isso não tenha acontecido por ocasião do juízo à quo. Quais são essas hipóteses? Primeira, anulação de sentença sem resolução do mérito, ou seja, proferida com base no artigo 485 do Código de Processo Civil. Porque imagina, você ajuizou a ação, o juiz extinguiu sem resolução do mérito, aplicou o artigo 485. Aí você apela, o processo vai para o tribunal, e na apelação o que você está pedindo? Falou, tribunal, não era caso de extinção sem resolução. Não tem aqui vício grave do processo. Requeiro que seja reformada a sentença que extinguiu sem resolução. O tribunal diz, tem razão, não há vício grave aqui. Não é hipótese de extinção sem resolução do mérito. E aí o tribunal cassa essa sentença, o tribunal reforma essa sentença, e ele poderia remeter de volta os autos para a primeira instância. Mas justamente o parágrafo 3º do 1003 fala, olha, antes de remeter para a primeira instância, vê se você já não consegue julgar o mérito. Então, se o tribunal conseguir julgar o mérito quando ele anulou, reformou uma sentença de extinção sem resolução, o tribunal deve fazê-lo, ok? Se a causa já estiver madura. Uma outra hipótese também de aplicação da teoria da causa madura é a anulação de sentença extra petita, ok? Então, o que é a sentença extra petita? É aquela que deu algo diferente do que foi pedido. Porque se a sentença deu mais, basta ao tribunal, se a sentença foi ultra petita, basta ao tribunal fazer um recorte, tirar aquilo que excede. Se foi extra petita, julgou algo diferente, o tribunal vai anular. Porque a sentença não pode julgar algo diferente, ela tem que dizer sim, não ou parcialmente ao pedido. Então, se houve efetivamente uma sentença extra petita, se o tribunal cassa essa sentença extra petita porque julgou algo diferente e a causa já está madura, já é possível ao tribunal julgar o mérito, ele faz isso. Ele julga, então, o mérito quando ele anula a sentença extra petita, aquela sentença que não respeita a congruência. Okay? Vejamos outras hipóteses também. Falei para você da sentença ultra e da extra. Faltou falar da sentença citra ou infra petita. É aquela que deixa de julgar um ou mais pedidos. Quando isso acontece, e você apela e o tribunal fala realmente, o juízo à quo errou. Ele esqueceu de analisar uma das pretensões. Se isso acontecer e a causa já estiver madura no que diz respeito àquela pretensão que não foi analisada, o tribunal pode analisar essa questão. O tribunal pode julgar o mérito dessa questão. Okay? Então, temos aí o reconhecimento de omissão em relação a um dos pedidos. Também você já estudou lá, por ocasião do estudo da sentença e da coisa julgada, se você olhar o artigo 489 do Código de Processo Civil, ele estabelece os requisitos da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. O parágrafo 1º do artigo 489 tem uma verdadeira receita de bolo do que não fazer, do que não se considera uma sentença ou qualquer outra decisão fundamentada. E a fundamentação, princípio constitucional, artigo 93 da Constituição, como você bem sabe. Então, se a sentença não estiver fundamentada, ela vai ser anulada. E se ela for anulada e o mérito já permitir um julgamento, já houver causa madura, pois é, o tribunal pode fazer o julgamento do mérito. Okay? Então, quando nós temos aí a anulação da sentença por falta de fundamentação, basicamente nas hipóteses do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Pois bem, às vezes a sentença reconheceu decadência ou prescrição. É claro que a sentença que reconheceu decadência ou prescrição foi uma sentença com resolução do mérito. Tocou na questão de direito material. Porém, o fato dessa sentença ter sido com resolução do mérito, por decadência ou prescrição,
não significa que o juiz apreciou o pedido. Ao contrário, quando o juiz reconheceu decadência ou prescrição, ele simplesmente falou assim, olha, tem decadência, tem prescrição, eu nem vou discutir. Decreto a decadência ou decreto a prescrição. O juiz pode fazer isso de ofício. Okay? E aí, o tribunal vem e fala, não, o juiz errou. Não havia decadência. Não havia prescrição. Pois bem, como o juiz decretou decadência e prescrição, ele não julgou, ele não apreciou as provas. Porém, se as provas já forem suficientemente produzidas nos autos, se as discussões das partes a respeito de seus direitos já for suficientemente presente nos autos, quando o tribunal reforma uma sentença que decretou a decadência ou a prescrição, ele pode efetivamente já julgar o mérito. Ok? E aí, então, nessas hipóteses do parágrafo 3º do Código de Processo Civil, muita gente discute, olha, supressão de instância, supressão de instância. O que é supressão de instância? Veja, o tribunal, ele exerce, em regra, ele exerce o segundo grau de jurisdição. Então você teve o primeiro julgamento feito pela vara e o segundo julgamento feito pelo tribunal. Se vocês perceberem, nas hipóteses do parágrafo 3º, por um motivo ou por outro, não houve julgamento da vara. Ou a vara decretou prescrição, ou a vara extinguiu o processo sem resolução do mérito, ou outro daqueles motivos lá do parágrafo 3º do artigo 1013. Então, de verdade, quando o tribunal aplica o parágrafo 3º e julga o mérito, ele está julgando um mérito que não foi julgado pela vara. E aí muitos dizem, olha, isso é supressão de instância, porque isso retirou um grau de jurisdição. Na medida em que a vara, o juízo a quo, não julgou aquele mérito. É verdade. É verdade. O juízo a quo não julgou aquele mérito. Porém, temos aqui uma opção do legislador. O legislador, em homenagem à celeridade processual, ele permitiu ao tribunal julgar este mérito, mesmo que esse mérito não tenha sido julgado pelo juízo a quo. Ok? Então aí vimos os aspectos do efeito devolutivo. Vejamos agora outro recurso de direito processual civil, que é o efeito suspensivo. Okay? Qual é a ideia do efeito suspensivo? É a não produção de efeitos. Na verdade, é bastante simples a ideia inicial do efeito suspensivo. Já falei dele aqui para você no começo do vídeo. Efeito suspensivo, então, significa dizer que o recurso suspende a eficácia da decisão recorrida. Pois bem, também já falei para você aqui no começo do vídeo que não é efetivamente a interposição do recurso que gera a suspensão, mas sim a prolação da decisão. Então, o início de aplicação, o início de força, o início de eficácia deste efeito suspensivo não se dá com a interposição do recurso, mas sim com a prolação da decisão. É só você lembrar da apelação como exemplo. Então, quando você tem lá a apelação, que em regra tem efeito suspensivo, esse efeito suspensivo não começa a funcionar só depois que a apelação é interposta. Esse efeito suspensivo começa a funcionar desde que a sentença foi publicada. Ok? Vamos analisar alguns outros detalhes a respeito do efeito suspensivo. Nós temos duas espécies de efeito suspensivo. Nós temos o efeito suspensivo opi legis, ou seja, dado pela lei. E nós temos o efeito suspensivo opi iudicis, ou seja, dado pelo magistrado, dado pelo juízo. O efeito suspensivo opi legis, ele está lá no caput do artigo 995, que traz a regra do nosso sistema. Olha qual é, eu vou marcar para você aqui com um marca-texto a regra do nosso sistema. A regra é isso aqui, ó. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Então você já sabe, toda vez
que um recurso for interposto, a regra é, ele não impede a eficácia da decisão. Tá? Salvo em duas circunstâncias. Quando a lei estabelecer ou quando o magistrado estabelecer. O que nós estamos vendo agora é a hipótese legal, efeito suspensivo opi legis, que está aqui no 995. Na verdade, o efeito suspensivo opi legis hoje é exceção do sistema. Nós temos um recurso que tem o efeito suspensivo dado pela lei, o efeito suspensivo opi legis, que é a apelação. Já falei dela neste vídeo, no começo desse vídeo, e agora eu mostro para você. Está aqui o 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Note, então, o imperativo. Não cabe ao magistrado dar o efeito suspensivo quando a lei fala. Então, a grande regra, a apelação tem efeito suspensivo e acabou. Tá? Ela tem efeito suspensivo opi legis. Mas, como eu já te disse, a grande maioria dos recursos não tem efeito suspensivo opi legis. Mesmo assim, eu posso pedir? Posso, porque eu acabei de falar para você que o efeito suspensivo também pode ser opi iudicis, dado pelo magistrado. E quando isso acontece? Vamos voltar lá para o 995. Então, perceba, estávamos falando do opi legis, ok? Agora eu vou falar do opi iudicis, que está na parte final. Os recursos não impedem, salvo decisão judicial em sentido diverso. Então, para aqueles recursos que não têm efeito suspensivo opi legis, isso é a maioria, é possível ao magistrado conceder este efeito. Quem faz isso? O relator. O efeito suspensivo opi iudicis é feito pelo relator, ok? E quais são os requisitos? O que eu preciso demonstrar para ter o efeito suspensivo opi iudicis? Simples. Veja, você precisa demonstrar que aquela decisão te causa um risco e você tem chance de reformá-la no recurso. Esses dois requisitos são rigorosamente os mesmos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência. Porque o efeito suspensivo opi iudicis nada mais é do que a tutela de urgência no âmbito recursal. Onde está escrito isso? No parágrafo único do artigo 995. Diz lá, a eficácia da decisão pode ser suspensa, vamos lá, por decisão do relator, 1. Se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Aí, então, nós temos o que é chamado por avassaladora parte da doutrina de periculum in mora. Perigo da demora. Significa dizer que se aquela decisão continuar surtindo efeitos, ela vai causar um dano para a parte. Então, temos aqui o primeiro requisito, mais, olha aqui uma conjunção aditiva, mais o segundo requisito, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, são dois requisitos para a concessão do efeito suspensivo opi iudicis. Periculum in mora, que é o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e fumus boni iuris, que é a aparência do bom direito. Aqui na seara recursal, a probabilidade de que o recurso vá ser provido. Okay? Então, esses são os requisitos para a concessão de efeito suspensivo opi iudicis. Vamos analisar agora como que se estende esse efeito suspensivo. O efeito suspensivo, como você está vendo aí, ele comporta uma extensão objetiva e também comporta uma extensão subjetiva. Objetiva, obviamente, em relação ao objeto, né? Quando você, então, recorre de uma sentença, vamos usar a sentença como exemplo aqui, quando você recorre contra uma sentença, o que nela fica suspenso?
o que nela fica sem efeito. Bom, se você recorreu da sentença inteira, é fácil. A sentença inteira está suspensa. Mas você já sabe que o recurso pode ser parcial. E aí você usou uma apelação não para atacar a sentença inteira, mas para atacar determinados pedaços da sentença, determinados capítulos da sentença, né? E aí, será que outros capítulos, outros pedaços dessa sentença ficam suspensos também? Ou não? Ou, uma vez que você recorreu só de um pedacinho da sentença, todo o resto já pode ser automaticamente executado. Vamos ver. Então, aqui nós temos a extensão objetiva. Já te falei. Somente em relação aos capítulos devolvidos ao judiciário. E interdependentes. Okay? Então, detalhes da sentença, em que pese não tenham sido efetivamente objeto de recurso, mas se eles são interdependentes, se a concessão de um dado direito, de uma dada circunstância, depender do resultado de um outro capítulo da sentença, aí há que se falar em extensão objetiva, não é? Porque aí o efeito suspensivo suspende os itens da sentença que são interdependentes. Então vamos imaginar que você pediu a resolução do contrato com devolução das quantias. Okay? Então nós temos aí uma situação interdependente da outra, porque a devolução das quantias, que é um outro pedido, depende do resultado da anulação ou da resolução do contrato. Então são duas coisas, mas são interdependentes. Por outro lado, quando você tem dois capítulos que são separados, que não são dependentes, ou seja, que são independentes, aí, como você está vendo, o efeito suspensivo dado a um capítulo não cobre os capítulos independentes. Okay? Então imagina que você pediu danos morais e danos materiais, o magistrado deu um e não deu o outro. Okay? Ele deu os danos materiais, mas entendeu que não tem danos morais, porque, afinal de contas, não houve o abalo psicológico alegado. Pois bem, nesse caso, é perfeitamente possível que a interposição da apelação contra um desses argumentos não afete o outro, porque o acontecimento de dano material é independente do acontecimento de dano moral. Okay? Vejamos agora, então, o efeito suspensivo no que diz respeito à sua extensão subjetiva. Então, eu tenho o quê? Litisconsórcio. Eu tenho litisconsórcio, um recorreu e o outro não. Como é que funciona essa coisa? Também não é difícil. Dá uma olhadinha aqui. Quando você tem litisconsórcio unitário, e vamos lembrar o que é o litisconsórcio unitário, a sentença, a decisão, inexoravelmente será a mesma para todas as partes. Bom, se não tem jeito, se todo mundo ganha ou todo mundo perde, se uma das partes recorreu e a outra não, aquele que não recorreu vai aproveitar a suspensão, vai aproveitar o efeito suspensivo conferido à apelação interposta pelo outro. Okay? Então, esse consórcio unitário não tem jeito, é um amálgama, está tudo junto, não tem o que fazer. Mas, e se o litisconsórcio for simples? Lembra, litisconsórcio simples, aquele em que a decisão pode ser diferente entre os litisconsortes. Será que o recurso interposto por um suspende a eficácia da decisão em relação ao outro? Também depende. Depende do quê? Dos argumentos levados ao tribunal pela apelação. Como você está vendo aí, em sendo litisconsórcio simples ou unitário, ou seja, em qualquer litisconsórcio, se o recurso de uma das partes, se o recurso de um dos litisconsortes arguir matéria comum, arguir tema que seja, que aproveite a todos, aí você tem, sim, a extensão subjetiva do efeito suspensivo. Por outro lado, se o litisconsórcio é simples, ou seja, cada parte pode ter um resultado diverso, e o recurso interposto por um
alega somente matéria pessoal, matéria que não se estende ao outro, esse outro pode ser executado. Então, a extensão do efeito suspensivo para outras partes, ou seja, a extensão subjetiva do efeito suspensivo depende da concomitância de interesses, o que é sempre no litisconsórcio unitário, porém, no litisconsórcio simples dependerá da análise de caso a caso. Ok? Vejamos agora uma outra coisa interessante também. No Código de Processo Civil antigo, tinha já o efeito suspensivo, mas não tinha. Então pense o seguinte, você pediu algo e você obteve o não. Tá? O juiz indeferiu aquilo que você pediu. E aí você recorre. Você recorre e você precisa inverter aquilo imediatamente. E você não tinha, no sistema do Código Velho, algum instrumento que te permitisse isso. Mas você tinha o pedido de efeito suspensivo que você podia pedir com urgência. E aí criou-se uma coisa chamada efeito suspensivo ativo. O que era o efeito suspensivo ativo? Se você pediu algo no juízo à quo e não teve e foi indeferido, você recorria e você pedia para ter imediatamente aquilo que o juízo à quo te negou. Só que você não pode chamar isso simplesmente de efeito suspensivo, porque se você teve o não e esse não é suspenso, não significa que você teve o sim. O que você quer é o sim. Por esse motivo, criou-se essa figura um tanto quanto esquisita, quando é vida vênia, o efeito suspensivo ativo. Na verdade, essa expressão acabou ganhando corpo, tá? E, hoje em dia, essa expressão dúbia, suspensivo ativo, já está superada. Se fala mais em efeito ativo. Tá? O efeito ativo, na verdade, é o que antigamente se chamava de efeito suspensivo ativo. Na verdade, não é um efeito suspensivo. Com a devida vênia, o que nós temos aqui nada mais é do que a antecipação da tutela recursal. Então você teve um não, aí você recorre e diga, olha, desembargador, eu tive aqui um não no juízo à quo. Estou demonstrando que vou ganhar, estou demonstrando que aquele não me prejudica, me causa um risco. Então, peço a antecipação da tutela recursal. O sim, que eu só vou ganhar ao final, por ocasião do julgamento do recurso, eu peço já. Eu peço que já seja concedido. E eu faço isso para o relator, porque o inciso 2 do artigo 932, o artigo 932 estabelece aí os poderes do relator, não todos, mas bastante, vários deles, e ele fala apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e, obviamente, nos processos de competência originária do tribunal. Lembrando aqui que a tutela provisória se divide em evidência e urgência. No mais das vezes se faz um pedido de tutela provisória de urgência, demonstrando então fumus boniuris, que é a probabilidade de sucesso no recurso, e periculo in mora, que é o risco que a demora do julgamento daquele recurso pode causar. Ok? Vejamos agora um outro efeito bastante interessante, que é o efeito translativo. Okay? É bastante tranquilo o efeito translativo, o conceito desse efeito translativo. Você, quando estudou Teoria Geral do Processo, você já estudou um tema muito interessante, as condições da ação, legitimidade e interesse. As condições da ação são questões de ordem pública, são matérias de ordem pública. Então, o que caracteriza uma matéria de ordem pública? Poder ser reconhecida de ofício a qualquer momento. O efeito translativo nada mais é do que essa possibilidade de que o tribunal conheça de ofício questões de ordem pública. Vamos imaginar a questão da legitimidade. É uma questão de ordem pública, é uma questão da maior importância, é uma condição da ação. Então, todas as questões de ordem pública, tais como as condições da ação,
a legitimidade, por exemplo, podem ser apreciadas pelo tribunal mesmo que não tenham sido objeto de recurso. Tá? Então, se eu não recorri, mas eu não aleguei tais questões, e o desembargador verifica que está presente lá um vício, um problema de ordem pública, ele pode reconhecer e ele pode atribuir as consequências que a lei estabelece para essa questão de ordem pública. Por exemplo, então, se eu entrei com um processo contra você, o pedido foi julgado procedente, eu ganhei, e aí você recorre, né? Ou eu mesmo recorro, né? Lá naquele vídeo sobre os princípios, né? Quando eu falei do princípio do non reformatio impeius, lembra? Eu entrei com um processo contra você, e aí pedi 10 mil, ganhei 5, né? E aí eu recorro tentando levar a questão para 10, e você não recorre. Aí o desembargador pega e fala, opa, o Antônio é parte ilegítima para figurar aqui no polo dessa demanda. Julgo extinto o processo sem resolução do mérito. E eu não falava isso. Obviamente eu só queria aumentar a condenação de 5 para 10. Mas é possível, sim, levar esse processo para a extinção sem resolução de mérito. Okay? Isso por força do efeito translativo dos recursos. E como você está vendo aí, é um efeito que existe nos recursos ordinários. O que são recursos ordinários? São aqueles que apreciam fatos e fundamentos jurídicos. São os recursos manejados nas instâncias ordinárias. Aqui, na Justiça Comum, que é a cível, da qual nós fazemos parte, na cível, quais são, melhor dizendo, as instâncias ordinárias? As varas, estaduais e federais, e os tribunais, estaduais ou federais. Agora nós temos a chamada instância excepcional ou instância extraordinária, que são Supremo e STJ, no que diz respeito ao recurso extraordinário e o recurso especial. Então significa dizer, será que existe o efeito translativo dos recursos lá em Brasília, lá no recurso extraordinário e lá no recurso especial? Pois bem, essa é uma questão bastante discutida, bastante controvertida, inclusive nos tribunais. Okay? Aqui nós nem podemos dizer que existe uma jurisprudência, porque você vai encontrar decisões em vários sentidos. Eu cito aqui para você 2 exemplos. Okay? Então nós temos decisões reconhecendo o efeito translativo nos recursos da instância excepcional, nos recursos que vão para Brasília, né, no RE e no RESP. RE, recurso extraordinário. RESP, recurso especial. Então, nós temos aqui um caso de recurso especial em que foi reconhecida a presença do efeito translativo. Por outro lado, existem decisões também negando. E aqui eu menciono para você um julgado do Supremo Tribunal Federal negando o efeito translativo aos recursos extraordinários, recursos excepcionais, que compreendem o RESP e o RE. Okay? Quais são os argumentos? O argumento é bastante simples. Só pode ser levada para o Supremo ou para o STJ uma questão que foi discutida e julgada pelo Tribunal ACO, que é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Okay? Então, aqueles que negam a presença do efeito translativo dizem isso. Olha, só pode ser levado aquilo que foi recorrido, aquilo que foi pré-questionado, aquilo que foi devolvido. Não pode o tribunal em Brasília, seja o STJ, seja o STF, se manifestar a respeito do que não foi levado pela via recursal de maneira expressa. Claro, se eu aleguei ilegitimidade, aí pode ser reconhecida essa ilegitimidade. A grande questão é, uma ilegitimidade não foi alegada e, portanto, aqueles que negam dizem, olha, ela não pode ser reconhecida se não foi alegada. Diferente do tribunal. O tribunal pode. Ainda que não tenha sido alegada a ilegitimidade, o tribunal pode reconhecer a ilegitimidade. Tribunal de Justiça, Tribunal Estadual. Tá? Por outro lado, existem posições, inclusive dos tribunais, como você viu aí, os números dos julgados, depois você entra aí na internet, consulta, dá uma lidinha nesses acórdãos,
e eles mencionam outros mais, vocês vão encontrar a partir desses acórdãos outros precedentes em ambos os sentidos, e aqueles que admitem, você tem um julgado do STJ, né, recente, tratando do tema, ele falou, oh, não, uma vez que a admissibilidade passou, uma vez que houve efetivamente a aceitação do recurso por parte do tribunal, seja STJ, seja STF, sim, aplicam-se os efeitos o efeito translativo, ok? Tem essa discussão bastante interessante. O legal é saber os dois posicionamentos, justamente porque você não sabe de que lado você vai estar no processo, ok? Vamos a mais algum recurso, mais algum efeito recursal, que é justamente o efeito obstativo. O efeito obstativo não é mencionado por todos os doutrinadores, mas se relaciona a uma das características do recurso, que eu já falei para você em outros vídeos, ok? Qual é o conceito, qual é a ideia do efeito obstativo? O efeito obstativo, ele obsta, ele impede. Impede o quê? A definitividade da questão. Então, quando você tem o recurso, e esse é outro exemplo de efeito que não vai acontecer só no recurso, vai acontecer também no prazo para recorrer. Então, enquanto está no prazo para recorrer, e obviamente depois que foi interposto o recurso, você não tem o trânsito em julgado e ou a preclusão da matéria discutida. Quer dizer, aquilo continua vivo, aquilo continua em discussão. Esse é o efeito obstativo. Obsta que aquela decisão se torne definitiva. Mas o efeito obstativo, ele efetivamente não impede a execução provisória, tá? Como eu já falei para você também nas características do recurso. Por quê? Se você der uma olhadinha no caput do artigo 520 do Código de Processo Civil, você vai ver lá que as decisões atacadas por recurso desprovido de efeito suspensivo podem ser executadas provisoriamente. Você acabou de ver, no começo desse vídeo aqui, que a grande maioria dos recursos não tem efeito suspensivo. Então, a grande regra é que, mesmo com o efeito obstativo, mesmo com o efeito que impede o trânsito em julgado, eu já posso executar, desde que aquele recurso não tenha efeito suspensivo. Okay? E aí eu tenho execução provisória. Agora, olha que interessante. Efeito obstativo e execução definitiva. Executar definitivamente só é algo que eu posso fazer se a questão está definitiva, se a questão transitou em julgado, se não há mais discussão a respeito daquilo. Pois bem, dá uma olhadinha nisso aqui. Quando você tem recurso parcial, e a gente acabou de falar disso, quando a gente tem recurso parcial, o recurso impede o trânsito em julgado do processo. O processo, então, continua sub júdice. Mas as questões que não fizeram parte do recurso, elas transitaram em julgado e, por esse motivo, podem sim ser definitivamente executadas. Outra coisa, julgamento antecipado parcial de mérito. Se você lembrar lá do artigo 356 do Código de Processo Civil, você vai ver que efetivamente o julgamento antecipado parcial do mérito permite que uma questão seja julgada no seu mérito e o processo prossiga para julgar as outras coisas. E aí, havendo julgamento antecipado parcial de mérito, essa questão é passível de agravo de instrumento, que se não for interposto, faz com que transite em julgado aquele item, que nem será tocado pela sentença. Aquilo já está decidido. Então, o processo continua vivo, o processo continua andando, mas aquela questão que foi objeto de julgamento antecipado parcial do mérito, quando ela não comportar mais recursos, ela pode ser executada por meio da execução definitiva, ainda que pendente de finalização do processo. Okay? Vimos aí, então, o efeito obstativo. E obsta, trânsito em julgado. Obsta, a preclusão.
Vamos dar uma olhada agora, então, no efeito expansivo. Efeito expansivo, expandir, né? Significa que eu recorro e o recurso que eu fiz vai além, o resultado do recurso vai além daquilo que eu recorri. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa ideia do efeito expansivo. Como eu já falei para você, o conceito é justamente a expansão. Então, eu recorri, e aí o que acontece? O recurso vai tendo o seu efeito expandido. Ele vai atingindo mais circunstâncias daquelas que foram estritamente colocadas no recurso. Okay? Então, o efeito expansivo eu posso apreciar em seu aspecto objetivo, que diz respeito ao objeto da demanda, e em relação ao seu aspecto subjetivo, que é o atingimento dos litisconsortes, das pessoas que não recorreram. Okay? Vamos analisar primeiro o aspecto objetivo. E eu coloquei aí para você consequências lógicas da pretensão afetada. Deixa eu só apagar para ficar um pouco mais clean para você. Consequências lógicas da pretensão afetada. Vamos usar então aquele exemplo que eu acabei de falar. Foi pedida a resolução do contrato com devolução das quantias pagas. Okay? Então, a devolução das quantias pressupõe a resolução do contrato. Então, vamos entender que o juiz julgou procedente o pedido. Eu te processei. Pedi a resolução, o desfazimento de um contrato e a devolução dos valores que eu te paguei. Eu pedi isso. 2 pedidos. O juiz julga procedente o pedido. Decreto resolvido, finalizado, desfeito o contrato e determino a devolução do dinheiro. Ganhei o processo contra você. Aí você recorre. Você recorre e fala o seguinte: tribunal, requeiro a improcedência para fins de não decretar resolvido o contrato. E aí o tribunal dá provimento. Realmente não era caso de resolver o contrato. Realmente, então, reformo a sentença para fins de não resolver o contrato. Só que você não tinha pedido que também fosse reformada a devolução do dinheiro para fins de que você não tivesse que devolver o dinheiro. Pois bem, mas a devolução do dinheiro é uma consequência lógica da resolução. Se houve a resolução, você vai me devolver o dinheiro. Mas se não houve a resolução, você não vai me devolver o dinheiro. Tá? Então, ainda que você recorra somente contra a resolução, se o tribunal der provimento, esse efeito vai expandir. O recurso vai ter os seus efeitos expandidos para fins de abarcar o que você pediu, que é a não resolução, e o que você não pediu, mas é uma decorrência lógica, ou seja, a devolução das quantias pagas. Okay? E também temos o efeito expansivo no seu aspecto subjetivo, o que significa que são atingidos os litisconsortes. Então, tem um pouco a ver com o que a gente já falou agora há pouco. Se você tem litisconsórcio unitário, obviamente, aqueles litisconsortes que não recorreram, sim, serão aproveitados pelo recurso. Então, estamos falando aqui de quem se beneficia do recurso. Obviamente, o recorrente se beneficia. Mas, no litisconsórcio unitário, aquele que não recorreu também se beneficia. Porque no litisconsórcio unitário, ou todos ganham ou todos perdem. Porém, no litisconsórcio simples, a ideia é que cada um por si. No litisconsórcio simples, um ganhou, o outro perdeu, cada um recorre, cada um se vira. Mas, às vezes, no litisconsórcio simples, as alegações do recorrente derrubam a circunstância para todos. Então vamos imaginar o seguinte: eu e você celebramos um contrato com um agiota. E aí, esse agiota nos cobra e nós dois contestamos alegando ilicitude do contrato.
ilicitude do contrato. O juiz julga improcedente o pedido. Nós perdemos. Aí, somente você recorre. E o que você alega no recurso? Que a sentença errou. Por quê? Por motivos tais e quais restou demonstrada a ilicitude. E você pede, então, a reforma da sentença para fins de haver efetivamente a improcedência do pedido. Ora, a ilicitude não pode ser ilícito para você e lícito para mim. Então, nesse caso, a ilicitude, uma vez reconhecida pelo tribunal, vai atingir nós dois. E aí nós temos, em que pese um litisconsórcio simples, nós temos uma matéria em comum, de maneira que haverá também o efeito expansivo subjetivo. Vejamos agora o efeito regressivo. Efeito regressivo, que é bastante simples, nada mais é do que o juízo de retratação. Efeito regressivo, então, é a possibilidade, efetivamente, de que você tenha o exercício do direito de retratação, só que, na verdade, você não vai ter simplesmente o exercício do direito de retratação. Você vai ter, efetivamente, o resultado do recurso, aquele resultado que você pretenderia, você vai ter não por ocasião do julgamento do recurso, mas você vai ter efetivamente por força do exercício do direito de retratação. Okay? Vamos dar uma olhada então nas hipóteses do efeito regressivo. É o juízo de retratação, é a possibilidade de que você tenha o benefício que você pretendeu por ocasião do juízo de retratação. Então vamos analisar as hipóteses do juízo de retratação, que são muito amplas no atual sistema. Primeira coisa, parágrafo 7º do artigo 485. Então, se você der uma olhada lá, todas as hipóteses de sentença sem resolução do mérito, se o autor apela, em todas as hipóteses o magistrado pode exercer o juízo de retratação, ou seja, sempre numa apelação contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, existe o efeito regressivo. Okay? Vejamos então outra hipótese, apelação contra improcedência liminar. Se você der uma olhada nos parágrafos do artigo 332, você vai perceber que também, uma vez proferida a sentença de improcedência liminar, é possível o juízo de retratação, também na apelação. Ou seja, apelação contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ou que julgou liminarmente improcedente o pedido. Em ambos os casos, existe o efeito regressivo. Vamos continuar para mais uma hipótese. Melhor, mais duas. O agravo de instrumento. E você vai perceber lá no artigo 1018 que o agravo de instrumento permite o exercício da retratação. O parágrafo 1º do 1018 fala que se o magistrado se o magistrado da vara disser, se manifestar, informar que voltou atrás, que se retratou, o agravo perde o efeito. Mesma coisa ao agravo interno, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1021. O agravo interno, aquela decisão, aquele recurso interponível contra a decisão do relator, ele permite também o efeito regressivo, também permite o exercício do direito de retratação. E aí uma coisa bastante interessante, olha só, o recurso extraordinário e o recurso especial, em circunstâncias muito específicas, também tem o efeito regressivo, que nós vamos analisar. Então imagine o seguinte, tá? Vou contar a historinha para você entender, vai ficar fácil. Imagina que você teve o processo na vara
e aí você perdeu. E aí você recorre para o tribunal. E aí você alega, você já alegava isso na vara e alegou no tribunal. Olha, existe um julgamento repetitivo do STJ ou do STF que me dá razão. E aí você, do STJ, recurso especial repetitivo, do STF, recurso extraordinário repetitivo ou repercussão geral. E aí você alegou isso para o Tribunal de Justiça do Estado. Uma vez alegado isso para o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado não te deu razão. Julgou contra o que estabelece o precedente vinculante, o RE ou RESP repetitivo. Okay? E aí você, por óbvio, interpõe recurso especial ou recurso extraordinário. Já que o Tribunal do Estado julgou contra essa jurisprudência vinculante, você recorreu para Brasília. E aí, quando você interpõe esse recurso para Brasília, em que pese ele seja julgado por Brasília, ele é interposto aqui no juízo aquó, no Estado, para a presidência ou vice-presidência do Tribunal Estadual. E aí o presidente ou vice pega aquele negócio e fala assim, peraí, a Câmara, que é o órgão fracionário do tribunal, errou. Ela julgou contra o entendimento do STJ ou do STF. E o Antônio aqui entrou com recurso especial. O que o presidente ou vice faz? Devolve a apelação para a Câmara e fala assim, olha, Câmara, você julgou aqui contra o entendimento vinculante do Supremo ou contra o entendimento vinculante do STJ. Você não quer rever? Você não quer exercer o juízo de retratação para a gente evitar que esse recurso suba? E aí a Câmara pode, não é obrigada, mas pode, exercer o juízo de retratação. E aí você vai ter o efeito regressivo. Vamos dar uma olhadinha como a lei estabelece isso. Diz lá, o 1030 fala do processamento do recurso especial, do recurso extraordinário no juízo aquó. Recebida a petição essa do recurso extraordinário ou do recurso especial, vou fazer um R decente aqui, recurso especial. Os autos serão conclusos ao presidente ou vice, que deverá, encaminhar o processo ao órgão julgador da apelação. Órgão julgador do agravo de instrumento. Okay? Qual é o órgão julgador da apelação ou do agravo de instrumento? A Câmara. A Câmara. Aí você fala assim, Antônio, que Câmara? Que negócio é esse? Lembra? Os tribunais são divididos em câmaras, pequenos órgãos, cada um deles com 5 desembargadores, dos quais 3 julgam o seu recurso. Então, esses 3 julgaram contra o entendimento vinculante do Supremo ou do STJ. Então, o presidente do TJ devolve para a Câmara e fala, você não quer exercer juízo de retratação para evitar que esse processo vá para Brasília? Okay? Então, aí nós temos o efeito regressivo. Tá? E aí, concluindo, se o acórdão recorrido, o acórdão dessa apelação ou desse agravo de instrumento, divergir, por contrário ao entendimento do Supremo ou do STJ. Nos regimes da repercussão geral, e repercussão geral só existe para o STJ, ou de recursos repetitivos. E recursos repetitivos existem para o STJ, recurso especial repetitivo, ou para o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário repetitivo. Okay? Então, vimos aí os efeitos dos recursos. Okay? Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo acrescentou alguma coisa, compartilha, deixa o seu like, porque é muito importante isso para o canal. Se você ainda não está inscrito, dá uma clicadinha aqui nesse botãozinho no seu canto direito inferior e você estará inscrito no canal. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.